Bem, como eu estava dizendo a vocês, o principal ativo das empresas hoje é a informação. E as normas internacionais de contabilidade, elas surgiram para alinhar essa informação, tá, dos mais variados locais do mundo, né? Como a gente estava dizendo nas últimas aulas. A demonstração contábil que era elaborada aqui no Brasil, ela não apresentava o mesmo resultado na Europa ou nos Estados Unidos. Isso na própria Europa, lembra que a gente citou o caso da Mercedes? Na própria Europa, as informações eram diferentes da Alemanha para a Inglaterra. Então, os CPCs vieram para alinhar isso. Tá? E aí é onde eu digo a vocês o quão é importante, tá? O quão é importante a informação. Porque logo no item 2, tá certo? Depois que a gente viu toda a estrutura, que vocês entenderam basicamente como é montada a estrutura da demonstração contábil, certo? Dentro do CPC. No item 2 do CPC, ele diz o quê? Ele vem falar das características qualitativas da informação útil, tá? Que é extraída justamente da onde? Do que ele chama do relatório financeiro, tá? Então, o relatório financeiro, só para deixar claro para vocês, é a mesma coisa que demonstração contábil, tá, pessoal? Beleza? Tranquilo? Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí e ainda está discutindo com os filhos, viu? Tá certo? Então, vamos lá. Logo, a informação contábil, né? Certo? Que provém do relatório contábil, desculpe, do relatório financeiro, ela tem o quê? Uma utilidade. Ela tem que ser útil, tá? Mas essa utilidade depende muito de quê? Do que a gente já falou várias vezes, do usuário. Né? O usuário da informação contábil, certo? Ele vai definir a relevância da informação contábil e sua utilidade. Tá? Dentro do ponto de vista do CPC, das normas internacionais, o que é que acontece? Qual é o objetivo, qual é a visão do CPC? É estritamente o quê? Financeiro. Né? Então, quem são os usuários desses relatórios? Né? Basicamente, são os credores, os investidores e aquelas pessoas que tomam decisão baseada, tá, nos relatórios. Aí pode ser os administradores, né? Pode ser os gerentes, né? O gestor financeiro. Então, toda aquela pessoa que precisa ter a informação contábil, tá? Ele vai estar baseado, tá, no relatório financeiro de acordo com o CPC. Tá? Então, veja só. Da rapinha mais açúcar. Pessoal, eu vou pedir que quem está com o... Então, a informação contábil vai depender do usuário da informação, para que ele quer. Como a gente já falou, quem são esses usuários? Os credores, os investidores, os tomadores de decisão, que vão ter como base o relatório financeiro. Os credores, para quê? Para saber se libera crédito para a empresa, né? Se vai liberar crédito ou não, certo? Os investidores, para saber se a empresa tem capacidade de receber investimento, de receber aporte. Tá? Então, esses dois usuários, né, vão ter a visão do relatório financeiro para buscar informações úteis neste sentido. Tá? Já os usuários que vão tomar a decisão, cada um vai ter a sua necessidade específica. Então, veja, pessoal, basicamente é o quê? O tipo de informação útil que vai estar no relatório depende da necessidade do seu usuário. Quem é o seu usuário? Esse que nós falamos. Fernando, pode ser o governo? Pode. Mas veja só, o que acontece? Lembra que eu já falei para você? Nas normas internacionais, certo? Quando é convergida para o país, muitas normas fiscais, certo? Legais, muitas leis, tá?
vão contra os CPCs. Então, a apresentação das demonstrações contábeis, conforme a Lei 6.404 e suas alterações, certo? Ela segue uma vertente, tá? Que muitas vezes os CPC são diferentes, tá bom? Principalmente na montagem, por exemplo, das despesas e receitas, dos custos e despesas. Tá? Eles têm um enquadramento diferenciado para a apuração do resultado. Certo, pessoal? Então, tem que se ter muito cuidado com isso para que a gente possa direcionar, não é direcionar, mas elaborar, certo? Dentro dos padrões, as demonstrações contábeis e as informações que estão ali dentro. Veja, o que eu quero que vocês entendam é que o relatório financeiro, a demonstração contábil, ela é a fonte da informação útil, né, para o usuário, certo? Então, tudo que está dentro daquela informação, daquele relatório, vai atender à necessidade, à informação de algum usuário, certo? Então, depois que a gente entende que o relatório financeiro ou a demonstração contábil é a fonte da informação, certo? Tá? Qual é a necessidade, o que é que ele vai mostrar de informação para a gente, de modo geral? Aí cada um vai buscar a sua, mas de modo geral, o que é que um relatório financeiro apresenta? Ou uma demonstração contábil, né? Basicamente, se a empresa tem necessidade de capital, ela precisa receber capital, receber aporte, tá certo? Se ela, como ela aplicou os seus recursos, tá? E quais são as estratégias e os planos da administração. Veja aqui, é só um monte de número. Não, pessoal, não é um monte de número, né? São informações que estão transformadas em números. Se você não souber ler e se você não elaborar um relatório consistente, mesmo quem saiba ler, não vai conseguir extrair a informação necessária. Tá certo? Então, com base nisso, tá certo? É que o relatório vai gerar, tá? Informação útil para quem toma a decisão. Vamos lá, fazendo um link com o ponto anterior. O usuário credor, do ponto de vista do usuário credor, qual é a informação necessária para ele aí? Se a demonstração disser assim, a empresa está deficitária no seu caixa, no seu banco. O que é que ela está demonstrando? Que a empresa não tem liquidez e não tem capital. Se não tem liquidez e não tem capital, o que é que vai acontecer com ela? Precisa de capital. O fornecedor, o credor, melhor falando, vai liberar recursos para uma empresa assim? Não, né? Não vai liberar recurso. Certo? Da mesma forma, o investidor que vai aportar recursos nessa empresa, ele verifica que a estratégia e o plano da empresa não está condizente com a realidade de gerar recursos, tá certo? Ele também não vai fazer o seu aporte. Tudo é proveniente do quê? É proveniente do relatório financeiro ou da demonstração contábil. Né? Então, quando a empresa apresenta bem direitinho, ela vai ter a possibilidade, certo, de extrair as informações sobre os fenômenos econômicos da empresa. Quais são os fenômenos econômicos da empresa? Né? Vamos lá, mais uma vez. Tu veio com a palavra nova agora, fenômenos econômicos. Pessoal, fenômenos econômicos, nada mais, nada menos, são nada mais, nada menos que o quê? Que as operações que a empresa realiza no seu cotidiano. Operações das atividades físicas, vamos dizer assim. Tá certo? Então, com base nisso, as empresas começam a registrar nos seus relatórios financeiros todos os fenômenos econômicos. Então, entendam que
o que a gente fala na contabilidade? As operações, o CPC trata como fenômenos econômicos. Tá? Então, quando a gente se referir agora a fenômenos econômicos, tratando de CPC, nós estamos falando das operações... Adriana, teu áudio está ligado. Tá certo? Então, veja que, nesse momento, tá? Os fenômenos econômicos vão estar registrados lá no relatório financeiro e o usuário vai extrair dele a melhor informação referente a quem? Aos fenômenos econômicos. Como esses fenômenos estão impactando, tá? Toda a operação. Beleza? Tranquilo? E aí, para que a informação seja útil, né? Qualificada, veja que a gente está falando de quê? Características qualitativas das informações financeiras úteis. Pessoal, até agora eu falei apenas informação. A partir de agora, nós vamos tratar de informações qualitativas, né? Aliás, qualitativas úteis. Então, não é qualquer informação. Essa informação ela tem determinada qualificação. Tá? E aí, basicamente, a característica da informação útil, né, são 6 informações, 6 características, melhor falando, que sejam relevância, fidedignidade, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Quase que não sabe. Quem já estudou comigo, eu vou fazer menção a Jaqueline, eu acho que na pós eu falei sobre as características das informações, do valor das informações, né? E quais as características que ela apresentava. Tá? Basicamente, essas características. Certo, pessoal? Então, você veja o seguinte, que quando a gente falar de uma informação que é qualitativa, tá certo? Tá? Nós estamos falando que essa informação ela tem que apresentar 6 características básicas. Agora, o detalhe é a informação ela vai se dividir em 2 grupos. Certo? O primeiro grupo são as informações, as características, melhor falando, fundamentais, aquelas que têm mais relevância, certo? O segundo grupo são aquelas que vão qualificar, né, e melhorar a informação. Certo? Todo mundo está me vendo, pessoal? Vai dar um branco aqui no meu, não sei o que houve. Não. Está gravando e aí tá o importante é que está me ouvindo, tá certo? Eu vou aqui. Agora apareceu. Pronto. Então, quando a gente for verificar a qualidade das informações úteis, a gente tem que entender que ela se divide em 2 grupos, né? Como eu já falei. Qual é o primeiro grupo? O grupo das características fundamentais da informação. E o segundo grupo das características qualitativas de melhoria. Ou seja, o primeiro não pode faltar, ele é princípio, é pré-requisito, digamos assim, para que os outros ocorram. Tá? E os outros vão ocorrer no sentido de melhorar essas 2 características principais. Ok? E quais são essas 2 características principais que são consideradas do grupo fundamental? Né? A relevância e a fidedignidade. Tá certo? A relevância ela vai passar, basicamente, apresentar 3 situações. Tá? Ela vai apresentar o valor preditivo, o valor confirmatório e a materialidade das características da informação útil. Certo? Essas três situações, o valor preditivo, pessoal, é o que a gente usa direto. Né? Quem trabalha com orçamento, quem trabalha com financeiro, né? Usa direto. Qual é o valor preditivo? É o que o nome diz, é fazer previsões. Para que existem os relatórios financeiros? Para que existem as demonstrações contábeis? Para registrar todo o histórico de uma empresa, de uma entidade.
E aí, com base nesse histórico, você consegue fazer o quê? A previsão, né, futura da empresa, dos resultados que a empresa pode atingir, tá certo? Basicamente, isso está apresentado aonde? Em um orçamento, né? O orçamento, geralmente, ele apresenta uma previsão de gasto, de desembolsos, de receitas que uma empresa vai ter em um determinado período, tá certo? Aí, com isso, a relevância, né, tem que apresentar logo de cara esse valor preditivo. Por exemplo, uma informação extraída de um relatório, de um balanço, de uma DRE, apresenta essa característica ou não? Sim, né, pessoal? Apresenta essa característica. Por quê? Quando eu pego o histórico de uma demonstração contábil, eu estou, então, analisando o que aconteceu e posso, então, repetir aquele histórico. Não é isso? Com base numa média, óbvio, né? Tá? Então, o relatório dá esse valor preditivo. E o valor confirmatório? Um relatório que gera informação de, por exemplo, eu montei um orçamento e previ no final desse orçamento ter um resultado de um lucro líquido, certo? De R$100.000. Onde é que vai estar apresentado esse lucro líquido de R$100.000? Valor preditivo e valor confirmatório. Onde é que vai estar apresentado? Quem quiser falar é só desligar o áudio, ou ligar o áudio e falar. Tá? Na DRE. Muito bem, Rose. Então, vai estar lá na DRE, né? Então, esse valor confirmatório se apresentou a partir de um relatório de uma demonstração contábil chamada DRE, certo? E lá apresentou o valor que foi previsto, o valor preditivo. Tá? Então, essa confirmação diz que aquela informação tem relevância. Tá? Aquele relatório que expediu a informação tem relevância. Certo? E, por fim, a materialidade. É quando a falta ou a distorção das informações contidas nos relatórios financeiros afetam as decisões dos outros. Certo? Então, o que é que acontece? Pessoal, muitas vezes, tá, as pessoas chegam, né, os empresários, tal, para o contador e dizem assim, ó, coloca aqui, certo? Como é que se diz? Coloca aqui é de praxe, não é não? Bota na minha DRE que eu vendi R$100.000. Oh, Beleza. a dona é o que vai encerrar, por quê? Tá dizendo que não tem mais tempo. Já? Meu também apareceu. Tá aparecendo aqui. Meu também. Então, eu vou encerrar essa aqui. Eu só fui apertar OK e saiu já da tela já o negócio, eu aviso. Só apertar OK que volta. Então, como eu estava dizendo, acontece claramente, né? Quando o cara chega e diz, bota aí na minha DRE que eu faturei 100.000. Beleza, a gente vai lá no PGDAI, se for Simples Nacional, né? E puxa, ou então vai na DS, lá na prefeitura, vamos supor que seja uma empresa de serviço. Vai na DS, puxa lá a DS do cara e só tem 50. Cadê os outros 50? Cadê os outros 50? Está em algum lugar, só não está registrado. Não é isso? Então, veja só, pessoal. Para a informação ser relevante, ela tem que ter o valor preditivo, o valor confirmatório e, principalmente, a materialidade. Eu não posso omitir informação, tá certo? Ou colocar informação que não seja verídica, que eu não tenha base legal. Se eu não tiver base legal para registrar essa informação, eu não posso fazer isso, tá certo? E segue contra as normas da nossa profissão. Tá? Então, com base nisso, pessoal, é que diz o seguinte, a relevância que vai ter a materialidade dentro da relevância, né, da característica relevância, é de você ser, digamos assim, prudente e ser transparente na informação que você está passando. Tá? Nem tirar e nem botar o que não deve. Porque isso pode ocasionar o quê? Um erro na decisão. Tá certo? Tá? Pessoal, eu sempre digo, em termos de demonstração, desce a mão na nota explicativa.
desce a mão na nota explicativa, porque o que abunda não prejudica, a transparência não prejudica. Então, bota para descer a nota explicativa e justifica qualquer informação que não está contida ali ou que está contida em demasia. Ok? Tranquilo? Porque isso vai caracterizar a materialidade da informação e a relevância daquela informação. Beleza? E aí entramos na fidedignidade, a outra característica que faz parte do grupo fundamental, certo? Que são basicamente essas duas. Tá? O que é que ela vai apresentar? Certo? A fidedignidade, ela é a representação de fenômenos econômicos e da forma legal dos respectivos. Ou seja, olha só, o que eu quero dizer com isso, que não só de fenômenos econômicos vive o registro. Nós temos o quê? A forma legal. O que é a forma legal? Né? Certo? É o que está contido na lei. Primeiro, nós temos uma lei para elaborar a nossa demonstração. Segundo, nós temos uma lei para apurar nossos tributos. Terceiro, nós temos leis, né, que definem a relação comercial, o direito comercial. Então, tudo isso tem que estar registrado em consonância. O fenômeno econômico com a forma legal. Eles têm que estar em sinergia, digamos assim, tá certo? Para daí poder evoluir para um registro fidedigno. Tá? Quando eu falei anteriormente em transparência, a gente entra cada vez mais na fidedignidade. Quanto mais transparente eu for no relatório financeiro, na demonstração contábil, mais fidedigno vai ser a informação gerada pelo aquele relatório. Tá certo, pessoal? Tá? E a informação contábil, ela... Só um instantinho que eu passei aqui. Ela vai... A informação apenas na forma legal não representa fidedignidade nos fenômenos econômicos. Veja, o que foi que eu acabei de dar o exemplo? O cidadão, né, não tinha faturado as notas dele, certo? Ou seja, ele não cumpriu com a forma legal. Concorda comigo? Certo? Porém, os fenômenos econômicos aconteceram. Não foi? E isso prejudicou, então, o relatório dele e, consequentemente, as informações sobre a empresa dele. Tá certo? Foi uma decisão dele. Mas eu quero pegar esse exemplo para mostrar que a forma legal, né, nem sempre vai bater com o fenômeno econômico. Fernando, e qual é o relevante? Né? É o que eu digo. Nota explicativa. Lança o que é legal, 50 mil. Lá embaixo, justifica e lança um valor de 50 mil. Qual é a justificativa que eu vou botar? Aí é problema do proprietário. Concorda comigo? Se ele quer que insira aqueles 50 mil, ele tem que ter uma base para dizer que aqueles 50 mil veio de algum lugar. Porque hoje eu tenho 99% de certeza que esses caras recebem esse dinheiro por fora, tudo num banco. De cartão de crédito, não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. Tá certo? Então, onde eu quero chegar com isso? Para que a característica fidedignidade ocorra, certo? Quem tem que sobrepor, nesse caso aqui, tá certo, pessoal? Estou falando de CPC, tá certo? Lembre-se que as normas legais, as leis do país, tá? Muitas vezes vão contra os CPCs. Por quê? Quem é o foco da demonstração do CPC? O usuário externo. Quem é esse usuário externo? O credor, o investidor, né? Então, são pessoas que, às vezes, não estão tão ligadas na forma legal, mas estão ligadas no quê? Nos fenômenos econômicos que vão gerar o recurso. Tá certo? Tranquilo? Então, dentro dessas duas, a forma, os fenômenos econômicos se sobressaem. Tá certo? E a representação fidedigna, tá, tem as seguintes características. Veja aqui. As características se subdividem em características. Tá? Primeira característica da representação fidedigna. Tá? Ela é completa. Todas as informações sobre o fenômeno, né, devem constar no relatório. Por exemplo, venda a prazo com cheque para 30, 60, 90. Tá? Então, você tem que registrar isso
certo? Em seu relatório financeiro, tá? Em seu balanço, certo? E colocar isso também, tá, pessoal? De uma forma clara, tá? Dizendo a descrição do cheque 30, 60, 90, o número do cheque, o valor do cheque, o vencimento do cheque, tá? E se for necessário fazer algum tipo de explicação, vai lá na nota e explica, tá certo? Notas explicativas, tá? Então, uma informação fidedigna, que tenha representação fidedigna, ela tem que ter o quê? Tem que ser, aliás, completa, tá? Segundo ponto, ela é neutra. Aí, isso cada vez mais vem se tornando importante, pessoal. Tá? Nós somos responsáveis por elaborar demonstrações. E a gente elabora demonstrações com base em quê? Nas informações que nós recebemos, não é isso? É? Então, tem que estar ali. Fernando, mas a gente tem que botar alguma coisa extra, né? Por exemplo, a forma legal sobre os fenômenos econômicos. Justifica, nota explicativa, pessoal. O que importa é a transparência, a neutralidade, entendeu? Tá certo? Então, quando a gente fala que a característica fidedigna, na sua representação, ou seja, nas suas características, ela tem que ser neutra, eu tenho que registrar o que aconteceu. Não posso estar puxando para um lado ou para o outro. Ok? Tranquilo? E, por fim, certo? Parece até uma redundância, mas não é. Tá? Vem a neutralidade. A neutralidade, eu vou resumir ela em princípio da prudência. Entendeu? Tá? É você ser prudente com as informações que você está registrando. Tá? E sempre que houver dúvida, não houver a clareza, não houver a certeza, você pode recorrer, sim, à previsão. Certo? Desde que essa previsão seja justificada, nota explicativa, tá certo? E seja proveniente de indicadores de fenômenos econômicos. Tá? Ou seja, algo que você já tenha registrado, já tenha um histórico. Beleza? Tranquilo? Então, quando a gente fala a informação, a característica fidedigna da informação, ela vai ter essas três representações. Ser completa, a informação tem que ter todas as suas descrições, né, explicações possíveis, tem que ser neutra, independente do que você recebeu, você tem que registrar, tá? E ter a neutralidade, ter a prudência de informar, de fazer previsão quando necessário. Eu quero dizer com isso que a imprecisão faz parte da fidedignidade, né? Desde que seja possível explicar essa indecisão, a imprecisão, melhor falando, tá certo? Eu quero dizer, Fernando, eu não sei se realmente eu vou conseguir faturar 100 mil reais esse ano. Né? Tá, então, beleza. Vamos fazer, então... Vamos registrar no seu relatório, certo? Tem-se a previsão, né, de que vai se faturar, tá? Vai se faturar 100 mil reais. Com base em quê? Nos históricos. Não é isso? Nas decisões para trás. Jéssica quer falar? Daiane, não. É porque está com a mão assim, eu pensei que queria. Enfim. Então, certo? Essas são as características, tá? Da característica fidedignidade, pessoal. Essas duas que a gente acabou de falar, relevância e fidedignidade, são características fundamentais para qualificar a informação útil, tá certo? Elas não podem faltar. Ficou claro? Por isso que elas são do grupo fundamental, tá? Fundamentais. Não podem faltar, certo? Já entrando no segundo grupo, que é o grupo do quê? O grupo das características que qualifica e melhora a informação, tá? Certo? Aí a gente vai ver no finalzinho por que esse grupo qualifica e melhora a informação, certo? A primeira característica é a comparabilidade, certo? As informações, cara, a gente faz uma demonstração contábil como? Período 1, período 2, para poder fazer o quê? Comparar esses períodos. Então, a informação contábil, ou a informação útil, ela tem que poder promover a comparabilidade
de informação, seja lá do que for, de números, de dados, mas ela tem que promover a comparabilidade, tá certo? Então, a comparabilidade, ela parte das escolhas dos usuários, tá certo? O usuário vai, então, ter informações sobre os fenômenos econômicos da entidade que ele está analisando, que está sendo avaliada, e vai poder comparar essas informações, esses relatórios, com relatórios de outras entidades similares a ele, né? Não dá para eu comparar um Carrefour com sei lá, Carrefour, que é alimento, com uma Petrobras. Não é isso? Não tem condições, tá certo? Eu tenho que pegar Carrefour com Hiperbom Preço, né, com Pão de Açúcar, eles estão dentro do mesmo mercado. Eu até posso comparar Carrefour, certo? Com seu Zezinho do mercadinho aqui do bairro. Posso. Comparação injusta, mas eu posso, né? Tá certo? Então, essa parte da comparabilidade parte muito das escolhas do usuário, beleza? Tá certo? E aí, a gente tem que ter bem definido e bem separado o que é comparabilidade e o que é consistência, tá certo? A consistência são os métodos que são aplicados para fazer a elaboração dos relatórios financeiros, tá? Aquela questão das normas contábeis que a gente aplica, né? Do velho e bom princípio das partidas dobradas, e isso sucessivamente. Já a comparabilidade é a análise das similaridades dos fenômenos das entidades. O que isso quer dizer? Se eu elaborei meu relatório dentro dos padrões, das normas, ele é consistente. Concorda comigo? Certo? E aí, eu vou fazer a análise desse relatório para comparar ele com uma outra entidade, uma outra empresa. Tá? Então, eu vou ter capacidade de comparabilidade e vai ter garantia que essa comparabilidade tem consistência, coerência, melhor falando. Tá certo? Tá? Não limpe o dedo, não passa o dedo no olho não, viu, pessoal? Certo? Aí, voltando para cá. Então, havendo alteração no método contábil, ou seja, na consistência, diminui a possibilidade ou o grau da comparabilidade. Veja que é fundamental entender que, pessoal, eu tracei um padrão. O padrão é esse aqui. Tá? Por aí já começa. Se o padrão que eu vou comparar não é igual ao meu, tá certo? Já dificultou o quê? A comparabilidade. Já perdi a credibilidade, já perdi a consistência, já perdi a coerência das informações. Tá certo? Então, com base nisso, nessa comparabilidade, é que a gente vai evoluindo para um grau de maior comparabilidade e segurança da informação. Beleza? A outra característica da informação útil, que faz parte do grupo de qualificação para melhoria da informação, é a verificabilidade. Essa daí é que é mamão com açúcar. E quem faz muito isso? Auditoria. Certo? Quem faz muito isso é a auditoria. Por quê? Vamos lá. Para eu ter certeza, ter aquela informação fidedigna, tá certo? Eu tenho que ter, então, um consenso da fidedignidade. O que é um consenso da fidedignidade? Todo mundo, né, que vai avaliar, que vai analisar o meu relatório, tá certo? Tem a capacidade de chegar a um consenso. Por quê? Porque as informações que estão constando ali, por exemplo, eu digo que eu tenho 100 mil no caixa. O cara vai lá, abre o caixazinho e conta 100 mil. Tive a possibilidade de verificar. Quando eu digo que eu tenho um estoque de tanto, né? O cara vai lá, conta, tira um relatório do estoque, conta meu estoque e bateu, né? Tá certo? Quero ver onde foi isso, tá? E bateu, tá certo? Então, eles chegam, então, a um consenso. Show? Ficou claro que deve existir o consenso da fidedignidade? Ou seja, nada mais é do que a possibilidade de eu confirmar o que está expresso no relatório. Se eu digo que eu tenho um caixa de tanto, eu vou lá no caixa e verifico, né? O dinheiro palpável, tá certo? Agora,
essa verificação pode ocorrer de duas formas, direta e a indireta, tá certo? Como eu já disse a vocês, a direta, eu vou lá no caixa, meu amigo, pego o dinheiro, conto e ele está lá, beleza? E qual é a indireta? É aquela que você pega, apresenta uma fórmula, um método, né, que ele faz o quê? Possibilita, né, através de digamos assim, de um cálculo reverso, tá, você achar aquele valor. Como é feito isso? Um caso clássico é do nosso estoque, né? A gente consegue pegar o nosso estoque e, através dele, né, por exemplo, eu tenho o estoque inicial, compras, né, e saídas. Eu consigo, então, chegar ao meu estoque final, não consigo? Principalmente se eu usar o PEPS, que é o primeiro a entrar, o primeiro a sair. Então, a partir dessa análise de um método, né, tá certo? Você consegue chegar à conclusão que aquela informação pode ser verificada. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? É muito tempo o professor falando, né? Certo? Então, veja só. Feito isso, feita a verificabilidade, chegou no conceito de fidedignidade, tá certo? Deve-se, então, fazer o quê? A divulgação dos métodos utilizados na elaboração dos relatórios financeiros, tá certo? Por quê? Porque a partir dessa divulgação é que quem for verificar vai ter a possibilidade de usar os mesmos métodos e não promover divergência, tá certo? Ok? Tranquilo? Vamos, então, para o quarto tópico, né? Quarta característica, certo? Sendo ela a terceira, aliás, a quinta característica, sendo ela a terceira das qualificadas para melhoria. É a tempestividade. Essa eu não vou nem perder tempo, pessoal. Porque é aquela velha história. Informação que chega atrasada não tem valor. Tem? Não. Então, você tem sempre que buscar elaborar os relatórios nos períodos certos, tá certo? A informação no período certo, ok? Licença, professor Sérgio, desliga o microfone. Acabei de desligar. Pode ficar tranquilo que eu acabei de aprender a desligar. Certo? Ok? Todo mundo está me ouvindo ainda? Pronto. Sim. Pronto. Então, se a informação ela não chega no tempo certo, não é disponibilizada no tempo certo, tá certo? Para que o usuário possa tomar a decisão, essa informação não tem utilidade, não é útil, não é qualificada para uma tomada de decisão. Quanto mais antiga for a informação, menos utilidade ela tem. Beleza? Certo? Agora, a informação fora do prazo não é de todo ruim, pessoal. Tá certo? Hoje, a informação, de modo geral, os relatórios financeiros são muito usados para traçar tendências. Tá? E tendência hoje é que a maioria do mundo trabalha. Ele busca encontrar qual é a tendência daquela empresa, daquele mercado, daquele segmento, através de quê? Dos relatórios financeiros. Tá bom? Quando a gente está falando principalmente de dinheiro. Ok, pessoal? Beleza? Então, a tempestividade é essa característica. A informação tem que chegar na hora certa para que se possa tomar a decisão coerente. Aí ela é útil. Tá bom? E, concluindo a nossa característica, o nosso grupo de características qualitativas que promove a melhoria, nós temos a compreensibilidade. Veja que vale ressaltar, já do começo, que depende do conhecimento técnico do usuário. Veja, eu acho que eu já falei isso, não sei se falei para vocês ou se foi em outra turma, né? Mas nós, 60 ou 60 e poucos % dos executivos americanos, tá? Eles têm um conhecimento técnico de contabilidade. Por mais que seja elementar, mas eles têm, que é saber ler um relatório financeiro, é saber ler uma demonstração contábil. Entenderam? Então, o CPC ele já vem fazendo isso, já vem fechando. O que quer dizer?
tudo bem. A informação tem que ter compreensibilidade. Beleza. Porém, a informação, ela também tem que apresentar aliás, tem que ser apresentada a quem tem um mínimo de conhecimento técnico para lê-la. Entendeu? Tá certo? Então, a informação vem para esclarecer os fenômenos econômicos, tá certo? Mas o seu usuário tem que ter um mínimo de conhecimento técnico para ler e interpretar aquela informação. Beleza? Não é à toa que, como eu já disse, mais de 60% dos executivos americanos, eles têm um conhecimento de contabilidade para que possa se fazer isso. Uma leitura, uma interpretação dos relatórios financeiros. Tá certo? E esse processo de compreensibilidade, ele passa por um processo que divide o quê? Eu tenho que classificar, eu tenho que caracterizar e apresentar a informação sobre o fenômeno econômico. Vamos lá. Quando a gente está fazendo o fechamento no nosso balanço, que a gente vai pegar lá as contas que recebemos, né? Os documentos, as informações, os dados, melhor falando, certo? O que é que acontece com ele? Eu vou pegar aquele monte de documento que chega no malotezinho, né? Certo? Aí começa a separar. Estou classificando, né? Receita, despesa, conta patrimonial, né? Vou ali para poder depois lançar isso no sistema contábil, beleza? Quando eu lanço ele no sistema contábil, eu estou caracterizando ele. Por exemplo, pagamento de conta de água. Vou lá, jogo como despesa de água, não é isso? Caracterizei a informação, beleza? E no final ele vai estar apresentado aonde? No meu relatório, lá na minha DRE, né? Despesas operacionais, sei lá, despesa administrativa, né? Despesa com conta de água, beleza? Se ocorrer, se for uma conta de despesa, né, pessoal? Só salientando isso. Mas o que é importante acontecer? Esse processo. Você tem que classificar, caracterizar e apresentar a informação. E para isso, você tem que ter esses 3 passozinhos. E aí gera no final o quê? Compreensibilidade da informação. Beleza, pessoal? Tranquilo? E por fim, por fim não. E aí, excluir informação do relatório pode favorecer a leitura e a compreensão, mas distorce a informação e fere a característica relevante e fidedigna. Aquela história que a gente já falou, né? Não, se eu tirar essa informação daqui, a pessoa que vai ler, né, que não conhece tanto, não vai ficar com dúvida, vai ter mais certeza. Mas, pessoal, na hora que você faz isso, você está distorcendo o relatório e ferindo as 2 principais características. Tá? As 2 principais características da informação útil, que é o quê? A fidedignidade e a relevância. Lá no começo a gente falou sobre isso. Eu não posso omitir, eu não posso mudar o relatório. Eu tenho que ter coerência no relatório. E aí, essa característica, compreensibilidade, deixa bem claro isso. Não se pode incluir informação do relatório financeiro, tá? Porque isso distorce a informação e, consequentemente, distorce as características de relevância e fidedignidade, tá bom? E aí, encerrando a parte da compreensibilidade, temos que os relatórios financeiros são para usuários que possuem um mínimo de conhecimento técnico. Pessoal, é difícil você chegar num cliente, né, e tudo, tá certo? Só um instantinho que alguém perguntou aqui. R2 é revisão 2, tá certo? Já é a segunda revisão que esse... Agora sim, ó, vai acabar nosso tempo. Tá? Já é a segunda revisão que ele passa, tá certo? Tá todo mundo colocando aqui, o Humberto está esclarecendo. Alguma dúvida? Bom, vamos seguindo, né? Obrigado pela interação, Camila. E aí, veja aqui, quando a gente fala que o relatório financeiro, pessoal, tá, tem que chegar para quem sabe ler. Quem não sabe ler vai ficar fazendo muito caraminhola na cabeça, vai ficar criando, né, cabelo em ovo, digamos assim. Tá certo? No seu conhecimento básico. Então, tem que se ter, o CPC deixa claro isso. Quem recebe
um relatório financeiro tem que ter um mínimo de conhecimento técnico para lê-lo. Não quer que seja, não é necessário ser um contador, mas tem que ter um mínimo de conhecimento técnico. Beleza? Tranquilo? Então, seguindo aqui, já chegando na nossa reta final, que aí eu acredito que vai dar tempo justamente, né? Vamos falar então da aplicação das características qualitativas de melhoria. Essas últimas 4 características que nós vimos, né? A compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade e verificabilidade. Essas 4 características, tá? Elas tornam a informação mais útil e melhor, tá? Agora, a informação, para que ela seja útil, né, ou relevante, tá? É importante que na aplicação dessas características, a melhoria deve ser maximizada tanto quanto possível. Contudo, veja só, as características qualitativas, elas são individuais, né? E elas podem, então, se alternar na relevância do momento. O que eu quero dizer com isso, tá, pessoal? Que, no determinado momento que está sendo elaborada uma informação, um relatório, tá? Certo? A informação, por exemplo, compreensibilidade. Pessoal, nesse momento, não é importante ser compreensível a informação, mas é importante ela ter comparabilidade. Por quê? Porque um investidor está comparando as minhas informações com as informações de outra empresa para realizar um investimento. Tá? Tá certo? Se ele está fazendo isso, ele tem um corpo técnico, né, que tem capacidade de ler esses relatórios e emitir opinião. Tá? Já a comparabilidade, se minha informação não tiver capacidade de eu comparar ela com a de outra empresa do mesmo segmento que o meu, certo? Se ela não for clara o suficiente para que eu consiga comparar ela, tá? Isso vai prejudicar a minha, né, a tomada de decisão do meu investidor. E, por conseguinte, vai levar eu à perda de um negócio. Vai me levar à perda de um negócio. Tá certo? Então, nesse momento, você pode dar mais relevância, vamos dizer assim, a traçar uma informação com mais comparabilidade, com mais características de comparabilidade do que de compreensibilidade. Tá certo? Ficou claro, pessoal, essa parte? Beleza, ótimo. Eu não entendi bem aí não, professor. Porque não, Wellington. Então, vamos lá. Vou tentar falar de novo, tá certo? Essas quatro características que a gente falou, que é a comparabilidade, a compreensibilidade, tempestividade e verificabilidade, elas, diferente das 2 do primeiro grupo, que é fundamental, tá? Elas podem se alternar, tá certo? A informação útil pode deixar, digamos assim, de apresentar uma dessas informações, dessas características. Não pode deixar de apresentar a relevância e a fidedignidade, tá certo? Mas uma dessas 4 aqui, ela pode apresentar, deixar de apresentar. Quando no momento oportuno que você está fazendo a elaboração do relatório, tá certo? Aí você diz, eu não vou botar aqui informação, característica suficiente de compreensibilidade. Por quê? Porque esse relatório vai para a mão de uma equipe técnica, não é isso? E os caras entendem muito bem disso aqui. Então, o que eu não entendi é eu fornecer informações que ele vai comparar com outra empresa, entendeu? Sim, eu mas tenho que não ter informação da outra empresa também para poder eu lançar minhas informações? Não. Você se preocupa com a sua informação, entendeu, Wellington? A sua informação você faz. Agora, ela tem que ser clara ao ponto, por exemplo, despesas operacionais de custo de produção, tá certo? De uma indústria têxtil, tá? Então, tem que estar tudo alocado ali de forma padronizada, dentro de um padrão contábil, dentro de uma consistência, como a gente já falou, né? Mas dentro de um plano de contas, né? Inerentes à indústria têxtil.
Porque quando eu for comparar as informações da empresa têxtil A com a empresa têxtil B, né? Certo? Elas são similares. Não precisa ser igual, mas são similares. Entendeu? E aí eu tenho que dar mais ênfase e mais cautela, ser mais detalhista, tá? Na apresentação da comparabilidade das informações. Entendeu agora? Entendi. É assim, eu tenho que adequar, se for uma indústria têxtil ou um plano de saúde, por exemplo, as normas do plano de saúde que fique padrão com todos os planos de saúde. Isso aí. A importância é essa, porque a informação que vai sair dali é igual para todo mundo, entendeu? Pode mudar um nomezinho, né? O nomezinho do plano, plano de saúde cidade, plano de saúde João Pessoa, né? Às vezes acontece isso. Mas a informação geral é a mesma, entendeu? Que ele vai poder comparar com um e com outro, beleza? Valeu, professor, entendido aí. Beleza, vamos seguir então. E aí, como a gente acabou de falar, é um processo interativo, dentro das 4 características, pessoal, só reforçando isso. Comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e verificabilidade, eles estão sempre interagindo uns com os outros, para dar respaldo às outras 2 características que são fundamentais e praticamente assim, não podem se alterar, né? Porque se elas tiverem alterações bruscas, perde a característica de fidedignidade e de relevância e a informação deixa de ser útil. Beleza? Tranquilo? Tá? E aí, chegando na nossa reta final, certo? Eu repeti o slide, quer ver? Repeti o slide. Chegamos na nossa reta final, certo? E deixando claro que o CPC, ele ressalta o que eu sempre disse a vocês. Qual é a finalidade do CPC, pessoal? Apresentar as informações com as mesmas características que a gente acabou de dizer, né? Qualitativa de informação útil. Então, os relatórios, as demonstrações contábeis, elas são, hoje, a partir do CPC, a partir das normas internacionais de contabilidade, elaboradas com o intuito, certo, de fornecer informação útil, tá, para tomar a decisão igual ou, vamos dizer, similar em todo o mundo. Tá certo? Porque é isso que a contabilidade faz. Ela gera a informação para que a pessoa possa, o usuário possa tomar a sua decisão. Seja ele um credor, seja ele um investidor, seja ele um gestor, seja ele um interessado, uma parte interessada na empresa. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Beleza de Creuza? Então, nós vamos aqui fechando a nossa aula de hoje. Foi uma experiência boa, não foi? Eu gostei demais, tá certo? Vou registrar vocês aqui, ó. Beleza. Certo? Gostei demais, tá? Alguma crítica, alguma sugestão, eu gosto sempre de ouvir. Não, foi legal. Foi legal, Foi gostei. legal. Acho que só porque teve esse probleminha do microfone, mas é normal. No começo, assim, Olha, até cada um pegar o jeito. a gente começou agora, a gente vai ajustar isso. Diga aí, Vanberto. Só o Serginho que atrapalhou a aula, mas o resto foi de boa. Eu já tirei os 5 pontos dele já por causa disso. Tá reprovado. Já foi reprovado, Serginho. Faça isso não, aprendi a usar o material. Então, pessoal, eu agradeço a vocês aí, tá certo? Nunca vi tanta gente na sala, professor. Pois é. Professor, tira uma foto, manda no grupo de como tá a sua tela aí. Vou tirar aqui e vou registrar essa aqui. Apareceu, Andréa. Ó, 36 alunos tem aqui na sala. Manda no grupo. Que na Vou sala. mandar. Olha lá, 36 alunos. Vou mandar para vocês já já. Isso fica gravado, que aparece na nossa Pessoal, tela. eu vou mandar uma atividadezinha para vocês de hoje para amanhã. Eu mando lá no grupo, tá certo? E vocês me respondem por e-mail, beleza? Que é aquela da aula passada, né, professor? Aquela da aula passada, vocês têm até a próxima aula. Essa de hoje eu jogo mais para frente. Diga lá, Rose. Não, era isso que eu queria saber, se as duas. Não, a gente joga para frente, beleza? E A de o hoje fica pra e-mail? 15. O e-mail que é pra gente encaminhar essas Eu atividades. coloco lá no grupo também, viu? Tá bom. Pode ficar tranquilo, eu coloco tudo isso. Quando eu mandar a atividade, eu mando o e-mail junto. Beleza? Ok. Pronto. Beleza. Mais alguma dúvida? Não. Ok.
Semana que vem temos essa aula, viu? Valeu, galera. Ok. Até mais. Eu vou